Estamos aqui em nome de Jesus Cristo, nosso amado e querido Senhor e Salvador, com o propósito de fazer o estudo da sua palavra. O estudo da palavra de Deus é muito importante, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E a palavra de Deus também é chamada de espada do Espírito. Com ela nós podemos guerrear e vencer. Hoje nós vamos, com a graça de Deus, na inspiração e iluminação do Espírito Santo de Deus, fazer um estudo sobre o tema a reconciliação do ser humano com Deus. E o nosso texto, para início, nosso texto básico para o estudo, vamos ler nesse momento, se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17 até o 21, que nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oremos. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, que está no alto e santos céus, que estás também aqui, presente em nosso meio, em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo. Nós te louvamos, a ti nós damos graças, nós damos glórias ao Senhor por todos os teus feitos, por todas as maravilhas que o Senhor tem operado. E agradecemos ainda mais por essa tão grande bênção que partiu do Senhor para nós, que é a reconciliação de nós contigo. Nós te louvamos por tudo, pedimos a tua bênção para todos que estão em sintonia conosco nesse momento para participar desse estudo. E nós pedimos que a tua bênção seja com todos, com os que estão aqui também, com o irmão Murilo, o irmão Nicolas, o irmão Giovanni e a irmã Nalva. Todos vocês nós abençoamos em nome de Jesus. E nós declaramos em nome de Jesus que seja repreendido pelo poder do nome de Jesus qualquer espírito de perturbação, de bloqueio de mente que queira impedir o avanço da pregação da palavra, seja desfeito nesta hora, e somente o teu doce Espírito esteja atuando em cada mente, em cada coração, para que todos nós possamos sermos edificados ainda mais na tua palavra. Ministério da reconciliação. Quando se fala em reconciliação, se trata de fazer
paz ou de reconciliar pessoas que estavam separadas, que estavam afastadas uma de outra por qualquer razão. E o ser humano, mas Deus, segundo o próprio Deus revela na sua palavra, essa separação aconteceu no Jardim do Éden, quando existia somente uma família na terra, que era Adão e Eva. Deus nos criou o primeiro homem, Adão, e ele representa toda a humanidade, e ele recebeu uma ordem de Deus, que de todos os frutos que produzissem nesse jardim, o Jardim do Éden, eles poderiam comer, de menos de uma planta, chamava a planta da ciência do bem e do mal. E Deus falou, essa vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, você certamente morrerá, falou com Adão. E depois que Deus criou Adão, criou Eva, houve a tentação. O diabo, usando a serpente, falou com Eva que Deus estava enganando, que aquela árvore era boa, aquele fruto era bom, saboroso, que esse fruto ia fazer eles ficar inteligentes, ficar igual a Deus. E Eva, vendo que o fruto era agradável e trazia bons resultados, acreditou na mentira do diabo e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E, consequentemente, esse ato de desobediência afastou o ser humano de Deus, considerando Deus a fonte da vida, e pelo pecado, Adão morreu, porque afastou da fonte da vida, morreu espiritualmente. E a natureza de pecado ficou implantada no ser humano. E todos que descenderam de Adão se tornaram pecadores, já nasce com a natureza de pecado. Por isso está escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo no capítulo 6 de Gênesis, próprio Deus testemunha que toda a terra se contaminou com o pecado e que a inclinação do ser humano se tornou má continuamente. Mas essa reconciliação entre Deus e o homem, o ser humano nunca podia se reconciliar com Deus, porque surgiu muitas barreiras pelo pecado que separa o ser humano de Deus. E o pecado é o principal. E outros que se torna barreira também é a justiça de Deus, a santidade de Deus. Não podia ter um bom relacionamento com o ser humano. Mas o próprio Deus, em todo o decorrer da história humana, ele se levantou e foi atrás do ser humano para se aproximar do ser humano, para ter um relacionamento com o ser humano, do mesmo jeito que Deus tinha relacionamento com o ser humano antes do pecado. O profeta Isaías, nos falando das coisas que nos impedem diante de Deus de nos aproximar de Deus, ele escreveu no capítulo 59, versículo 1 e 2: Eis que o ouvido do Senhor não está tampado, para que não possa ouvir, nem tampouco
a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais ele vai sentir que é um pecador. O profeta Isaías passou por essa experiência que ele narra no capítulo 6 do seu livro, quando ele teve uma visão de Deus, e ele chegou a exclamar: ai de mim, porque estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas, apesar de que o homem que se foi o rebelde, a separação entre o homem e Deus não partiu de Deus, partiu do ser humano. E se Deus fosse semelhante ao ser humano, Deus não ia querer se aproximar desse ser humano nunca mais. Mas graças a Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus de amor, Ele é amor. Ele é o Deus de misericórdia, é o Deus que compadece. E Ele criou a humanidade com um propósito. E conforme está escrito lá no livro de Jó, no capítulo 42, que nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. Então, de acordo com o que Deus nos revela na sua palavra, nós, os seres humanos, fomos criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus, com um propósito de Deus constituir uma grande família. E quando a pessoa se une a Deus pela fé, e passa por esse processo de reconciliação, ele se torna membro da família de Deus, ele se torna filho de Deus. E tudo isso provém de Deus. Quando eu disse que Deus sempre está à procura do ser humano, sempre Deus enviou profetas a esse mundo para conscientizar o ser humano que ele precisa de Deus, que Deus ama ele e que ele, com Deus, ele pode ser mais do que vencedores. E Deus se continua no propósito, e desde que o ser humano pecou, Deus já fez a promessa da redenção. E a promessa de Deus, quando Ele falou com a Eva, que do fruto da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Em outros termos, venceria, tiraria o poder do diabo sobre o ser humano. Então, até então, antes da pessoa se reconciliar com Deus e entrar em plena comunhão com Deus, ele é um prisioneiro do diabo. Ele, muitas vezes, quer até sair da situação, mas não consegue, porque ele não tem força. Nenhum ser humano consegue se livrar desse domínio do pecado na sua própria vida. Mas todo ser humano pode se livrar desse domínio quando ele reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, que fez homem, que habitou aqui, que trouxe ensinamento, que se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados, pagando assim o resgate para nos livrar dessa escravidão. Quando o ser humano reconhece Jesus, ele já sai desse domínio e passa por esse processo de reconciliação e entra em plena comunhão com Deus, e o diabo não mais terá domínio sobre ele. Então a palavra de Deus nos disse que quando nós sujeitamos a Deus, nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que Tiago escreveu no capítulo 4, verso 7 da sua palavra, que nós podemos sair, todo ser humano pode sair da situação, mas só tem um caminho para sair,
que é o caminho da reconciliação. E aqui está dizendo no versículo 18, a partir do verso 17 de 2 Coríntios, capítulo 5, que aquele que passou pelo processo da reconciliação, que está em Cristo, ele passa a ser nova criação. As coisas velhas ficam para trás, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós tornamos uma nova criação para Deus por meio de Jesus Cristo. E ele diz aqui o verso 16, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós encontramos sempre tudo partindo de Deus. E nós temos duas narrações que deixam isso, o empenho de Deus em reconciliar com o homem. Uma história verídica está no livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, Deus falou com ele, para ele, e arranjou para ele uma mulher prostituta. Falou que ele casasse com essa mulher e tivesse filho com essa mulher. E ele saiu e arranjou essa mulher prostituta, que chamava Gomer. E ela teve com ele 3 filhos, mas ela se afastou dele e voltou para a prostituição de novo, deixando ele solteiro. E Deus fala com ele, volta e procura a prostituta e torna a se unir com ela. E ele saiu, encontrou ela para ser vendida como escrava, e ele deu lance e a comprou de novo. Então temos certeza que ela ficou assustada quando viu o próprio marido dando lance para arrematá-la no leilão de escravo. E ele a comprou, e a libertou, e a amou, e não lançou no rosto dela nada que ela fez. E então, essa história, Deus falou, é o que acontece comigo, com a humanidade. Eu busco a humanidade, eu ensino a humanidade, eu amo a humanidade, mas eles viram as costas para mim. E ali ela representava a nação de Israel. Mas a outra história que nós encontramos de Deus agindo com amor, não lançando em rosto os erros da humanidade, está lá narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, uma parábola que Jesus contou, a parábola do filho pródigo. E nessa parábola Jesus contou que o pai tinha 2 filhos, mas o filho mais moço, ele resolveu se afastar do pai, do convívio com a família. E ele pediu ao pai, me dá a herança que eu tenho direito, porque eu vou me embora, não quero ficar aqui mais, eu quero gozar a minha vida. E nessa situação tem muita gente achando um mundão sem Deus, fora do convívio com Deus, que ele está aproveitando a vida. Mas muito pelo contrário, a realidade, todas as pessoas que estão sem Deus nesse mundo, sem essa reconciliação, eles estão jogando a vida fora. Porque tudo que Deus nos ensina, no nosso convívio com Ele, é para nosso bem. Não é para o bem de Deus, porque Deus não precisa de ninguém e nem de nada. Mas nós é que precisamos de Deus. E então esse moço vendeu os direitos que ele tinha de herança e partiu por uma terra distante e gastou tudo que tinha na gandaia. E de repente começou a passar necessidade. E lá na sua necessidade, ele chegou a ponto de procurar emprego
apareceu alguém lá, criador de porcos, que contratou ele para criar porcos, e ele, passando fome, desejava comer a comida dos porcos, e ninguém dava a ele nada. Essa é a situação de pessoas sem Deus. Essa parábola não se trata de que todo mundo é filho de Deus e alguns afastam. Não. A Bíblia nos ensina, nos deixa claro que todas as pessoas são criaturas de Deus. E essa parábola do filho pródigo, ela representa, não é os filhos de Deus que se afastaram de Deus, mas Jesus estava contando essa parábola onde tinha muitos publicanos, que era considerado um povo imundo, porque segundo o costume da época, os publicanos eram aquelas pessoas que cobravam imposto do povo de Israel para Roma. E alguns historiadores falam que eles não tinham salário. O império dava o preço do imposto, e o que eles cobrassem a mais seria deles. E por isso os judeus detestavam os publicanos. E eles criticavam Jesus, porque Jesus comia na casa de publicanos, conversava com publicanos. E Jesus contou essa parábola, aqueles filho mais novo representava os publicanos, e o filho mais velho representava os religiosos, que achavam que tinha uma vida boa, que tinha uma vida santa, não consideravam que eram pecadores. E então, o pai também representa Deus. Mas o filho, lá naquela situação difícil, ele lembrou que ele tinha um pai, e que ele não era digno mais de ser chamado filho daquele pai, mas que ele ia voltar para ver se ele recebia ele ao menos como um empregado. Ele diz: quantos empregados da casa do meu pai ficar comendo comida gostosa, e eu aqui passando fome, e eu vou voltar. E para a surpresa dele, quando ele volta, ele já encontra o pai no caminho, já estava todos os dias olhando. Nós não sabemos quanto tempo passou, se foi meses, se foi anos, mas que quando ele volta, ele já encontra o pai, abraça e o beija, e já não deixou nem ele confessar a rebeldia que ele teve. Já pediu logo os empregados para matar o bezerro cevado e fazer uma festa, e ele disse: porque esse meu filho foi morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então esse é o sentimento de Deus para com a humanidade. Todos quantos nesse mundo reconhecem que é pecador e que está afastado de Deus e que precisa de uma comunhão com Deus, a hora que ele volta, já encontra Deus já de braços abertos para o aceitar. E o próprio Deus falou isso através do profeta Jeremias. No capítulo 33, quando ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que eu escreverei a minha lei no coração do meu povo, para que nunca mais eles se afastem de mim, e dos seus pecados nunca mais me lembrarei. Deus não lança no rosto de ninguém os males que ele já fez, mas Deus se alegra quando a pessoa reconhece que é pecador, e assim ele volta para Deus. Aí essa pessoa, todos esses que fazem isso, são justificados diante de Deus. Jesus também contou que duas pessoas subiu ao templo para orar, um publicano e um fariseu. E o fariseu levantava os olhos para o céu e dizia: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou pecador. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu produzo. Eu faço orações, eu jejuo 2 vezes por semana. Por isso eu te agradeço por ser um homem santo como sou.
E o publicano apenas encostou lá num cantinho, joelhou e disse: tem misericórdia de mim, Deus, que eu sou um pecador. Você é propício a mim. E então Jesus diz que o publicano foi justificado. Então todas aquelas pessoas que estão pensando aí, eu vou para o céu, eu tenho salvação porque eu nunca roubei, eu nunca desonrei, eu sou uma pessoa boa, esse não vai ser justificado, porque Deus está buscando que todos confiem nele e receba dele o perdão. O perdão de Deus, ele é gratuito. Deus não cobra de ninguém. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, é um presente de Deus para todas as pessoas. E é um presente que não tem preço. O apóstolo Pedro, falando sobre a nossa salvação em Cristo Jesus, ele disse que a nossa salvação não custou preço nem de ouro, nem de prata, nem de qualquer coisa perecível deste mundo, mas custou o preço do sangue de um cordeiro imaculado, o preço do sangue de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo se dispôs a dar a vida pela humanidade, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 4, Deus não tinha feito ainda o ser humano. E nesse texto lá de Efésios, nós vamos até fazer a leitura dele para você ver a maravilha, que o propósito de Deus para nós, ele surgiu antes da criação do mundo. Porque Deus, antes de fazer o primeiro, ele sabia do fim do último. Mas Deus, pelo amor que ele tinha, pelo propósito de ter uma grande família, ele resolveu criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Para fazer essa grande família, ele sabia de tudo o que ia acontecer. Mas Jesus Cristo se prontificou. Podemos criar esse novo ser, colocar na terra, e porque eu vou lá e vou resgatá-lo, vou pagar o preço e vou tirar eles da mão do diabo e vamos fazer uma grande família. E assim está escrito a partir do verso 4 do capítulo 1 de Efésios: como também Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a sua boa vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, o propósito de Deus para o ser humano é esse, de que nós fazemos parte dessa família, e quando nós cremos em Jesus, o reconhecemos, que Ele pagou o preço por nós, nós já estamos unindo com Ele, e estamos passando pelo processo da reconciliação. E todos esses que entram pelo processo da reconciliação, Deus faz dele uma nova criação. Certa vez, alguém ouvindo uma pregação do missionário Billy Graham sobre isso, sobre o Evangelho, sobre o que Cristo faz na vida de uma pessoa. Terminou a pregação, o rapaz procurou e diz: eu entendi a mensagem. E você disse que Jesus Cristo transforma a pessoa. Tudo de ruim que você pensar, e eu acho que sou mais. Todos os males que esse mundo comete, eu já cometi. E eu vou aceitar Jesus. E eu quero saber se Ele vai realmente mudar a minha vida. Aí Billy Graham responde: se você me prometer
essas coisas que eu estou te falando aqui, eu estou capaz de te batizar agora, para você já entrar para o reino de Deus local aqui na terra. Você frequentar as reuniões todo dia, você ler a Bíblia todo dia, você orar todo dia a Deus. Aí você pode continuar na sua gandaia. Mas todo o tempo que você tiver, a maioria, você tira para a leitura da palavra, para a oração, e vai nos cultos e louva a Deus. Antes de inteirar um mês, o rapaz o procurou. Por incrível que pareça, perdi todo o sabor pelo pecado que eu cometi antes. Agora, realmente, Jesus me fez uma nova criação. E essa realidade, e tudo provém de Deus. Não há nada de esforço humano. A única parte humana na salvação é acreditar que o que Deus fala é verdade e que vai funcionar para ele. E entregar a vida a Jesus, para se unir a ele, aceitar o convite dele. Jesus fez o convite a todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. E esse convite é extensivo. E a bênção de Deus, ela é imensurável. Não tem preço, não tem bênção maior do que você viver nesse mundo mau, cheio de violência, cheio de problema, mas saber qualquer hora, eu vou me embora daqui, vou promovido. Deus vai me recolher, juntamente com os meus pais. Mas Jesus está comigo. Jesus já pagou todos os meus preços. Jesus nunca mais lançar no meu rosto o que eu já pequei nesse mundo. Mas Jesus não vai apagar isso da minha mente. Porque Jesus disse certa vez que quanto mais a gente deve de pecado, quando chegar lá na outra vida, quanto mais você foi um pecador, mais você vai ficar grato a Deus. Porque essa dívida era muito alta e Deus pagou tudo. A mesma coisa que Oséias não lançou em rosto da sua esposa, que o tinha largado, e ele a comprou de novo, mas ela amou e ela passou a servir a ele como esposa, sem ressentimento. Nós também passamos a servir a Deus, sem ressentimento, sem achar que é uma tortura os ensinamentos de Deus, porque nós somos gratos a Deus pela tão grande salvação que Ele projetou antes de nos criar e já executou, e ela tem potencial para salvar a humanidade toda. Mas a reconciliação vai resolver o problema de todos? Não. Mas por que não? Porque reconciliação não dá de um lado só. Se duas pessoas estão com separação, com coisa que os afastam do outro, se um quiser que seja sanado esses problemas e o outro não quiser, nada feito. Então, as pessoas que não dão importância para o que está escrito, que não dão importância para o que Deus ensina, sem falar nada, ela está falando com Deus. Você perdeu o seu tempo de criar esse projeto tão caro para o Senhor, que foi a vida, a humanização, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sacrifício de Jesus Cristo na cruz é o meio que Deus usou para remover todas as barreiras entre ele e o ser humano. Porque Deus, na sua grandeza, teve que descer ao nosso nível e viver como nós aqui. A única diferença é que Jesus teve de nós aqui, diferente de nós aqui, que ele nunca pecou. E a própria palavra também diz que Deus não usou
a semente de homem, mas foi da mulher, Deus gerou nela o seu filho. O José era pai de Jesus, de afetivo, porque diz o próprio texto de Mateus que quando o anjo anunciou a Maria e anunciou a José que Maria ia ganhar um filho, que ele tinha que pôr o nome nela Jesus, porque ele ia salvar o povo dos seus pecados. Diz que José a recebeu como esposa e não a conheceu até que nasceu o seu filho primogênito, Jesus. Mas depois que Jesus nasceu, ela foi esposa normal de José, e lá em Marcos 6 narra até os irmãos de Jesus. O próprio Tiago, que escreveu o livro, ele é Tiago, irmão do Senhor. Judas também, que escreveu o livro, não é Judas apóstolo, Judas, irmão do Senhor. Os irmãos de família de Jesus se converteram, se reconciliaram com Deus por Jesus, depois que viu ele ressuscitado. Aí eles creram. Mas Jesus disse a Tomé, quando Tomé duvidou de que Jesus tinha ressuscitado, ele disse: Tomé, porque você viu, agora você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E diz a palavra de Deus que essa bênção da reconciliação, ela traz alegria para quem reconciliou e muito mais alegria para Deus. Do mesmo jeito que aquele pai do filho pródigo mandou fazer uma festa, matar o bezerro cevado, regozijar porque aquele filho estava perdido, foi encontrado, estava morto e reviveu. Diz Jesus que há alegria entre os anjos no céu, quando uma pessoa aqui na terra se converte, um pecador se arrepende e se converte. Não é esforço humano, é apenas crer no que Jesus fez e aceitar. Quem crê, aceita. E quando isso a pessoa crê e aceita o que Jesus fez por ele, aí nasce um bem-estar, uma alegria no coração. Na pregação que Pedro fez, e está escrita lá em Atos, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Não tem coisa melhor nesse mundo do que ser um crente em Jesus Cristo, de se reconciliar com Deus. Todas as pessoas que me perguntam: você está bem? Eu falo: graças a Deus, estou firme, forte e feliz. Alguém um dia me perguntou: mas que coisa boa, me dá a receita. Eu falei: é Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Firma seus passos com Jesus. Você já reconciliou com Deus? Você já creu no que está escrito na palavra, que é para você também? Se não, faça hoje, porque tem validade esse projeto de Deus. Eu já perdi uma cerca de R$4.000, certa vez, porque perdi o prazo. Quando o sistema de telecomunicações foi privatizado, fizeram uma lei que todos os trabalhadores do sistema tinham direito de uma premiação de R$4.000 cada um. Cada um tinha que fazer seu requerimento. Por incrível que pareça, quando eu fiquei sabendo, já tinha findado o prazo. Não importei, mas alguns colegas correram atrás, não teve recurso, perdeu o prazo, acabou. Deus ensina que nessa vida é o tempo que Ele nos dá para nós reconciliar com Ele. Mas você pode pensar: mas e as crianças que ainda não entendem, se morrerem? Elas descendentes de Adão, ela é pecadora,
por natureza, está perdida? Jesus é quem responde. Ele diz: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Então, a obra redentora de Jesus Cristo já faz com que a criança já nasce reconciliada com Deus. Mas logo nos primeiros dias de lucidez, de raciocínio, ela já tem que ser ensinada a buscar Jesus e a reconciliar com Deus por Jesus, porque esse é o único caminho. Se tivesse outro meio da pessoa se salvar, não ser por isso, Deus nunca teria projetado isso, porque Deus é sábio. E Deus é todo poderoso, mas foi o único meio que Deus achou para nos reconciliar com Ele, foi pela humanização, sacrifício e morte de Jesus e ressurreição. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo a todas as pessoas. E esse ministério continua, mas se você demorar e morrer na situação sem reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, não tem mais remédio. Ninguém pode dizer: ah, mas eu não sabia. Diz a palavra que Deus não tem ninguém por inocente diante dele. E até as leis de um país, segundo as leis de cada país, depois que ela foi publicada no Diário Oficial, nenhum participante daquela nação é inocente dessa lei. E esse ensinamento de Deus é chamado de Evangelho. E por isso o apóstolo Paulo dizia, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Você já creu no Evangelho? Você já creu em Jesus? Que o que ele fez foi por você, que ele estava pagando o seu resgate, para você se livrar do domínio do pecado na sua vida, da escravidão de Satanás? Se você já creu, você já é um filho de Deus. Da agora em diante, você vai servir a Deus com alegria, em gratidão, porque Deus te ama e ama a todos. Que Deus abençoe a todos vocês e tenha um bom relacionamento com Deus da agora em diante. Oremos mais uma vez. Pai, expomos o ensino da Tua palavra, segundo a iluminação que o Teu Espírito nos trouxe nesse momento. E pedimos a Tua bênção, para que Ele continue falando nos corações de todos que ouviram. Que a bênção do Senhor estejam com todos. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Achei a
Jesus.